Olá, caro ouvinte. Cuidados na compra de imóvel. Bom, comprar um imóvel não é tão simples. Envolve muitas vezes o sonho da casa própria, o patrimônio de toda uma vida. Pode envolver ainda um grande investimento por parte de construtoras, incorporadoras, etc. Mas, afinal de contas, quais os cuidados na compra de imóvel que se deve ter a fim de evitar prejuízos ou mesmo perder tudo? É isso mesmo que você ouviu, perder tudo. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre quais os cuidados na compra de um imóvel. Tudo bem, Gustavo? Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal e atendendo a pedidos, mais um da nossa série de direitos imobiliários, cuidados e informações e assessorias mesmo que a gente dá para o pessoal com relação à compra e venda de imóveis, com relação à busca de proprietário, com relação a todo esse universo que gera muitas dúvidas nas pessoas, né, Marina? A gente recorrentemente é procurado a respeito de dúvidas nessas questões, né? Porque é muito complicado, é muito documento, é muita burocracia, né? E fica difícil uma pessoa que não está acostumada a lidar com isso saber o que fazer na hora H, né? Porque é um investimento muito alto, então é muito complicado, né? Então a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para dar essas dicas para vocês de forma geral e vamos começar, né, Marina? Isso. Só para exemplificar para o pessoal, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né, que a gente até falou em um outro episódio de um outro podcast que a gente vai deixar aqui na descrição depois, ou quando for para o YouTube a gente coloca no card. Teve um caso recente de consultoria que a gente fez, que é sempre assim, né, é sempre aquele papo de corretor, né? Não! A pessoa estava querendo comprar um apartamento. Não! É assim, é imóvel de inventário, né? Mas só falta um papel, é o famoso só falta um papel. Só falta um papel, aí fica tudo certo. E a documentação fica certa para a senhora comprar o apartamento. E aí a pessoa procurou a gente. Quando a gente foi ver, o tal papel era, na verdade, um monte de problema. O apartamento tinha uma hipoteca que não tinha sido retirada, só que era uma hipoteca da década de 50. Então, assim, como é que vai achar a entidade que financiou o imóvel, sabe, 60 anos atrás? Não vai achar. Tinha problemas de débito junto à prefeitura. O condomínio não é registrado, não existe, não tem convenção, é irregular, não tem CNPJ, é uma confusão danada. E para piorar a situação, é um imóvel de inventário, ou seja, sem um inventário extrajudicial concluído ou um alvará judicial no inventário judicial, né, um juiz autorizando a venda do imóvel, também não pode ser vendido. Então, assim, na verdade, esse é só um papel que o corretor disse, na nossa mão se transformou em 4 problemas graves no imóvel. Sim. E a gente passa esse panorama para a pessoa, né, os riscos envolvidos. Se a pessoa quiser realmente, ainda assim, se apaixonou pelo terreno, se apaixonou pela casa, pelo apartamento, e quiser comprar, aí conta risco. Mas a gente faz essa avaliação do risco, né? Nesse caso aqui pode dar problema, nesse caso aqui pode dar problema, nesse caso aqui pode dar problema, e de justificativa disso, né? Sempre lembrando para o pessoal, Marina, que o corretor de imóveis, ele não é exatamente um cara que é especialista em direito imobiliário. Na verdade, não é. Ele é o cara que vende, ele é um vendedor. Então, a partir do momento que você chega numa loja para comprar uma camisa, a vendedora ou o vendedor vai querer fazer de tudo para você levar essa camisa. Se não empurrar um short, uma meia e um boné, entendeu? Então, exatamente. Tem que pegar com cuidado assim, esse tipo de comentário que a Mariana levantou do corretor de imóveis. Nada contra a profissão, ele está fazendo o trabalho dele. Você que está comprando que tem que ser esperto, saber avaliar o que é melhor para você ou não, e não cair nessa, né? E não cair nessa de tentar fazer um negócio rápido, sair assinando qualquer coisa, porque ele sim, provavelmente, ele está respaldado legalmente
por uma imobiliária ou por uma construtora ou qualquer coisa do gênero, e você sozinho lá se achando bonito, vai assinar alguma coisa prejudicial sem nem saber. Então é sempre importante, a gente sempre recomenda, né, Mariana, que o pessoal faça como se fosse uma auditoria, né? É uma auditoria de imóveis. E aqui a gente está para falar algumas dicas para vocês também com relação a essa questão do cuidado de comprar o imóvel, né? Na hora de comprar, enfim. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala em cuidados na compra de imóvel, a gente está falando principalmente sobre quais os documentos são necessários, mínimos, tá? Isso aqui é uma lista básica. Pode ser que, a depender do caso concreto, a depender do que está sendo avaliado, a depender do imóvel, tipo de imóvel, por exemplo, um imóvel comercial, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir um restaurante, aí é outro tipo de documentação. Então, assim, depende, tá? O que a gente está falando aqui é o mínimo, tá? É um roteirinho básico. Quais são, né, esses documentos? E um outro detalhe que é bem importante: quem está vendendo o imóvel deve apresentar essa documentação. Em tese, quem vende tem a obrigação de apresentar essa documentação. Pode ser, aí tem que ver, caso a caso, às vezes a pessoa não quer por algum motivo, dispor com o vendedor, ainda está analisando o negócio, e aí vai querer fazer essa busca de documentos por fora, sem o vendedor saber. Mas aí é uma questão negocial, aí é do cliente. Mas, tecnicamente, a obrigação de fornecimento de documentos é do vendedor. Certo? Porque, sim, você pensa bem, na prática, teoricamente, quem está fornecendo a documentação é quem é dono do imóvel, né? Teoricamente, quem tem essa documentação é o dono do imóvel. Acontece que algumas documentações dos imóveis, a gente pode, por exemplo, rastrear porque são públicas. As pessoas não sabem fazer isso tudo, mas, assim, um profissional adequado consegue suprir essa lacuna, se for o caso, entendeu? Às vezes você não quer se dispor realmente com o vendedor está faltando um documento ou outro, você pode, por conta própria, buscar isso através de um profissional qualificado, ele vai fazer isso para você, né? E então, vamos lá, Marina, quais os documentos necessários? Bom, vamos lá. Considerando que o vendedor seja uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, esse vendedor tem que te apresentar o seguinte, no mínimo, tá? Cópia de CNPJ, cópia autenticada de contrato social ou estatuto social, a documentação registrada na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas, aí vai depender de qual é o tipo de empresa, contendo, inclusive, quais foram as alterações nesses contratos sociais ou no estatuto social, certidão negativa de diversos tributos, de todas as esferas, Estado, município, União, e certidões negativas de ações judiciais, principalmente ações trabalhistas. Tá? Isso é bem importante. O crédito é privilegiado, né, nesse caso. Então, exato. Não existe nada que seja óbice a uma execução trabalhista, por exemplo, né? Existem algumas exceções e tal, mas, em geral, por exemplo, um imóvel é sujeito a um pagamento de uma dívida. A gente até falou num caso desse, né, Marina, no outro podcast, no outro episódio, sim, feito disso, né, de um problema que deu, que o cara era sócio da empresa, tinha já se desvinculado da sociedade durante quase uma década e depois, por conta de uma execução trabalhista, o imóvel dele teve que entrar no jogo, né? Exato, assim, em resumo, a gente vai deixar esse outro episódio em que a gente detalha bem esse caso na descrição e no YouTube vai pro card. Mas, em resumo, tá? Resumindo bem, o cara, depois de 9 anos que ele já estava morando no imóvel, o apartamento estava quitado, ele recebeu, né, de manhã um oficial de justiça com uma ordem de despejo dizendo que o apartamento dele tinha sido leiloado. Por causa do vendedor. É mole? Então, tem que ter muito cuidado. Vamos lá. Exatamente. E assim, é diferente das pessoas jurídicas, né? As pessoas físicas têm que fornecer outro tipo de documentação, né? Que, primeiro de tudo, é a cópia do RG e CPF, né? Obviamente. Certidão de nascimento atualizada, preferencialmente. Certidões negativas de ações judiciais de tributos, né? E pega mais ou menos o mesmo raciocínio da pessoa jurídica. Sim, e quando a gente fala certidão de nascimento atualizada, é porque é muito comum, infelizmente as pessoas são leigas, elas dizerem assim,
por exemplo, o cara, ele casou e depois ele se separou da mulher. Aí ele fala assim, não, eu sou solteiro. Só que assim, tecnicamente, depois que você casa, você nunca mais vai ser solteiro. Ou você é separado ou você é divorciado. Né? E esse tipo de informação consta na certidão de nascimento. Se o vendedor for casado, aí a gente tem que olhar a certidão de casamento dele. Mas é muito comum ter esse tipo de engano. Às vezes a pessoa se engana, não estou dizendo nem por má fé, por desconhecimento mesmo. Eu mesma, essa semana, tive que resolver um assunto no cartório de registro civil, né? Uma retificação de registro que estava errada. E na mesa do lado a discussão era essa. Não, mas espera aí, eu me divorciei, eu sou solteira. Aí a coitada da funcionária do cartório tendo que explicar. Não, senhor, depois que o senhor casa, o senhor não fica solteiro depois do divórcio, é divorciado mesmo. Então, não adianta. Exatamente. Aí pro pessoal pode falar, pô, mas por que eles querem saber essa informação se eu sou casado ou se eu não sou? Porque, gente, regime de bens de casamento tem influência direta no patrimônio das pessoas. Então você de fato vai ter que dar uma olhada se o cara é casado no regime da comunhão universal, separação absoluta, ou né, separação parcial. Sim. Entendeu? Então ali a gente vai saber exatamente quantos por cento é da mulher, ou se não é 0% da mulher ou não. Isso vai ter interferência, inclusive, se ela vai ter que assinar uma escritura ou não. Entendeu? Então isso é muito importante. Sim. Isso aí, inclusive, é requisito de validade do negócio, tá? Se você comprar um imóvel de uma pessoa casada e o cônjuge ou a cônjuge dessa pessoa não assinou a escritura quando deveria ter assinado, essa pessoa pode anular a venda. Pois é, exatamente. Então, isso é bem grave, isso é bem importante. Em geral, quanto ao imóvel agora, os documentos necessários, quais são? Maria? Não, calma, você pulou. Mesmo do vendedor, a gente ainda tem que verificar se tem ações judiciais correndo e se está devendo imposto. Também tem que fuçar isso também da pessoa, não Sim. só da pessoa jurídica. Mas agora vamos lá, vamos para o imóvel, Gustavo. Uhum. Não, a questão das ações judiciais de tributos, a certidão negativa, ela é imprescindível tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Eu cheguei a falar assim. Mas a gente vamos seguindo então, com relação ao imóvel, a primeira coisa mais importante é a cópia da matrícula, né? Atualizada também, de preferência. Exatamente. Como a gente explicou também no outro material, que é como saber quem é o proprietário de um imóvel, também vai ficar na descrição e também no YouTube, vai para o card. A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. A matrícula é como se fosse o prontuário. Ali tem tudo do imóvel. Então, a gente precisa da matrícula do imóvel para saber a real situação dele, quem é o verdadeiro dono, se a pessoa de quem você está comprando é realmente dono, tem poderes de vender esse imóvel. Então, é muito importante mesmo. Tá, o próximo documento vai ser certidão atualizada de IPTU, ou seja, se está devendo imposto ou não. Isso também é bem importante. Outra coisa também... Fala. Não, pode falar. Não, outra coisa também que é bem importante é, se esse imóvel estiver dentro de um condomínio, é importante você ter uma declaração de inexistência de débitos condominiais. Então, se estiver devendo condomínio, isso também pode ser um problemaço. A depender da situação, tem que analisar, tá? Mas é importante ter essa declaração. Sim, exatamente. Até porque o pessoal costuma desprezar, porque o condomínio, eu não gosto da síndica, vou boicotar a administração dela e tal. Gente, dívida condominial penhora o imóvel, você pode perder o imóvel. Tá, isso é muito sério. Não tenha desculpa de ser, mas é bem de família. Vem muita gente falar isso pra gente também. Não, mas é bem de família, eu vou morar debaixo da ponte. Então, débito de condomínio não tem essa de bem de família. Vai perder. Sim, exatamente. Por isso que é importante a gente ter essa declaração de inexistência de débito, né? Fornecida. Inclusive, certidão enfitêutica, né, Marina? Sim. Exatamente. Enfiteuse é uma coisa bem difícil atualmente de achar, mas pode existir. E uma outra
uma outra certidão que é complementar a essa é certidão negativa de utilidade pública e de tombamento. Por quê? Se o imóvel for declarado de utilidade pública ou que ele é tombado, você tem uma série de restrições no exercício da sua propriedade sobre esse imóvel. Então, se você está assim, eu vou comprar esse casarão aqui, eu vou reformar ele todo, eu vou fazer um espaço cultural, um restaurante, alguma coisa do tipo. Você precisa saber se você tem alguma restrição nessas obras ou não. Se você vai ter que pedir autorização para o IPHAN ou alguma coisa do tipo. Então, tem que ter cuidado com esse documento. E uma coisa também que é muito comum, nós que somos aqui do Rio, a gente também tem esse problema. Geralmente aparece junto da certidão enfitêutica. Terreno de marinha. Então, sabe aqueles prédios ou aquelas casas que ficam na orla, que ficam próximos do mar? Também tem uma certidão de débito junto à marinha. Então, a gente precisa saber, através da certidão enfitêutica, aqui no Rio, costuma vir junto da certidão enfitêutica, essa situação quanto a ser o fato de ser terreno de marinha. Isso também tem que prestar atenção. Isso aí só para o pessoal saber, enfiteus e tombamentos são gravames que tem dentro do imóvel, que eles estão, sim, eles teoricamente deveriam estar ou são averbados na matrícula do imóvel. Então, assim, a gente pega como se fosse um prontuário para saber exatamente tudo que está acontecendo no imóvel. Não só esse tipo de gravame, mas gravames mais sérios, como a Marina falou, tipo hipoteca, penhora, esse tipo de coisa, vai constar ali. Então é muito importante ter essa documentação completinha. Exato. E uma dica muito especial para quem está comprando imóvel na planta. É muito importante, porque dá confusão. A gente já teve caso disso. Cópia do memorial de incorporação e do memorial descritivo. Por que isso é importante? Olha, aí o corretor, né? Mais uma vez, eu não estou xingando corretor não, tá, gente? Eu sou neto de corretor, meu avô era corretor de imóvel. Mas vamos lá. O papel dele é vender. Aí ele vai ter todo aquele material de marketing da construtora e vai te mostrar, olha, o prédio vai ser assim, essa é a maquete e tal, o projeto paisagístico, né, a fachada e tudo mais, bacana. E você compra também considerando esse tipo de informação. Aí na hora de entregar o prédio, não tem aquele jardim bonito que disseram que tinha. O material da fachada não é o mesmo. E isso pode ser um problema. Isso é um problema, né? Sim. Então, por isso que é importante ter esses documentos. E essa relação de documentos que a gente está passando para vocês, pessoal, são apenas dicas muito básicas, entendeu? Como a Marina bem ressaltou, dependendo do caso, pode surgir várias outras certidões que vão ter que ser analisadas. Então, uma boa análise do negócio que garanta uma segurança do comprador pode envolver, sim, muito mais documentos do que esse que a gente está falando. É só uma base, só para vocês saberem o mínimo. Exatamente. Então, e considerando tudo isso, é muito comum também a gente verificar a necessidade de regularização do imóvel. No Brasil, a gente tem um problema gravíssimo de regularização fundiária. Quando a gente fala regularização fundiária, a gente não está falando só de fazenda, não, tá? Imóveis mesmo, casa, apartamento. Por exemplo, também, eu já lidei com um caso em que o terreno e a casa foram construídos, o terreno foi comprado e uma primeira casa foi construída na década de 30, quer dizer, antes da Segunda Guerra Mundial. E era assim que constava o documento do terreno e da casa no registro de imóveis e na prefeitura. Só que esse imóvel, na verdade, já tinha se transformado em 2 casas e já estava na 4ª geração. Só que a família nunca arrumou o documento da casa. E aí agora, né, os netos todos, os bisnetos querem vender e tá uma confusão danada que a gente está trabalhando para arrumar, porque o imóvel ainda está no nome do patriarca da família da década de 30. E eu não estou falando de propriedade numa favela ou de um imóvel rural, de alguma grilagem, uma invasão em área de proteção ambiental. Não. Eu estou falando de uma casa em área urbana, no bairro de classe média,
assim, não é muito difícil de encontrar esse tipo de problema em imóveis, tá? Sim. E aí, como a gente explicou para o pessoal, quando a gente falou sobre essa questão de como descobrir quem é o proprietário do imóvel, né? Infelizmente, no Brasil é muito comum de ter essa comercialização de imóveis que não possuem simplesmente matrícula. Então, o que está transmitindo nesse negócio, geralmente, não, mas está autenticada a firma e não sei o que. Gente, o que está sendo transmitido aí é só a posse. É de um posseiro para o outro. A propriedade mesmo é só no RGI. A gente explicou bem nesse conteúdo. Eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada sobre saber quem é o proprietário de um imóvel. É bem legal esse conteúdo que a gente fez. Inclusive, a gente já teve até comentário positivo. Uma pessoa deixou um comentário muito legal que eu guardei, ele dizendo: foi a primeira vez, é o primeiro vídeo que eu vejo que eu consigo entender isso. Eu tento explicar de forma bem didática para você entender. Sim. Mas as pessoas confundem muito isso. Mas quando eu comprei o imóvel, eu fui no cartório, eu assinei uma escritura. Eu fui no cartório, não é papel de pão. E aí, nesse conteúdo, a gente explica que uma coisa não quer dizer ou a outra. Não é porque você está fazendo a compra dentro de um cartório que você é dono. Acredita em mim, tem diferença. Então, confira esse material, tá? Tá bem legal. E um outro dado, uma outra curiosidade uma informação que eu recebi foi na minha pós-graduação de Direito Imobiliário, né, com o professor Luiz Antônio Scavone Júnior, que é grande nome do Direito Imobiliário, né? E eu guardei bem essa informação. Teve uma aula que ele disse isso, que no Brasil tem uma estatística de que aproximadamente 70% dos imóveis não tem documentação em dia. É isso que vocês ouviram, eu vou repetir. 70% dos imóveis do Brasil não tem documentação em dia. E assim, para você que tá falando, mas depois resolve. Isso aí estoura no colo de alguém alguma hora. Sim. Pode ser no seu, não pode não ser no seu, pode não ser no seu filho, mas pode ser no seu neto. Porque isso vai passar. Alguém vai ter que fazer um inventário, alguém vai se estrupiar por causa disso. Então, esse caso dessa casa. É a 4ª geração já. Quem comprou foi o bisavô, aí passou pro avô, aí passou pros filhos e agora tá nos bisnetos. Passou pros netos, né? E pros bisnetos. Tá nos bisnetos e a família tá arrancando os cabelos porque agora que todo mundo quer vender, todo mundo seguiu com a sua vida, então o imóvel lá. Um pipe não. Exatamente. Mas também tem a questão do caso dos imóveis de planta, né? Que a gente dá a dica para o pessoal buscar referência exatamente sobre a construtora ou incorporadora do empreendimento, para confirmar que ela é idônea. Né? Então, assim... Os mais velhos vão se lembrar da falecida Encol. Os mais novinhos, dá um Google. O que foi o problema da Encol? Uma construtora chamada Encol. Só vou soltar essa pimentinha. Então, assim, verificar em que projetos ela está envolvida, com quais instituições ela costuma trabalhar, qual a situação fiscal, com o governo federal em geral, né? Se possui débitos estaduais também, inclusive, ou municipais, se outros empreendimentos seus foram entregues corretamente, no prazo e nas condições estabelecidas, né? Exatamente. Até mesmo, assim, plataformas como Reclame Aqui, internet mesmo, o que as pessoas que compraram imóveis dessas construtoras estão dizendo, né? Tem alguns casos mais recentes das pessoas reclamarem, falarem, caramba, eu comprei o imóvel, não tem nem 2 anos e já está com um cano estourado. Né? Esse tipo de informação, dependendo, você consegue achar na internet sobre a construtora, você consegue saber se a construtora é idônea ou não é, se usa materiais de qualidade ou não. E isso vai ser bem importante para evitar aborrecimento, né? E seguindo essa linha de aborrecimento, vamos falar para o pessoal as providências e cuidados que se deve tomar ao vistoriar esse imóvel, né? Escolher um para comprar. Vamos lá. Primeira coisa, né, localização e arredores. Então, assim, visita a rua onde o imóvel está localizado e analisa a vizinhança em diferentes horários. Por exemplo,
um caso que aconteceu comigo mesma, quando eu era criança. A gente se mudou para um apartamento, que o apartamento era ótimo, era fresquinho, silencioso, rua boa, até que depois da mudança se descobriu que tinha uma feira toda quarta-feira de manhã. Só que os feirantes chegavam para arrumar as barracas e tudo mais às 4 da manhã. E aí era aquele barulho de caixa, né, de caminhão, de Kombi, não sei, 4 horas da manhã. Religiosamente, toda semana, na quarta-feira, ninguém dormia. Né? Então, é o tipo de coisa que você tem que descobrir antes de se mudar. Pois é, exatamente. A segunda providência é o orçamento, né, gente? Vamos lá, é imprescindível fazer uma análise financeira adequada, né, do tipo de imóvel que você pretende adquirir. Tanto se ele for usado, novo, ou, enfim, na planta. Isso aplica a todos eles. Além disso, você tem que considerar também nesse orçamento os custos com as documentações de tributos, né? Por exemplo, em média, 8% do valor da compra é exatamente para isso. Então é um gasto bem considerável, né? Além de eventuais reformas, se for o caso, se tiver que fazer, se o imóvel for usado e tal. Exatamente. Então, assim, para vocês terem uma ideia, no município do Rio, esse imposto é municipal, vai ter que verificar a sua cidade, né, a legislação da sua cidade, mas aqui no município do Rio de Janeiro, o imposto de transmissão de bens imóveis, ele corresponde a 3% do valor do imóvel. E uma coisa que é muito importante, que as pessoas confundem muito, valor do imóvel para efeitos de imposto não é o valor venal. Não é o valor venal. Aqui no Rio de Janeiro é valor de mercado. E a prefeitura mantém um cadastro com valores que são razoavelmente próximos realmente do que é praticado no mercado, tá? Então, assim, vamos supor, vou comprar um imóvel por R$500 mil. É 3% de R$500 mil. Não interessa se o valor venal no carnê do IPTU está escrito que é 50 mil só. É bem importante ficar ligado nisso. As pessoas também costumam se confundir e na hora H vem um imposto, nossa, absurdo, um valor muito mais alto do que a pessoa estava esperando e o negócio não anda. Exatamente. Próxima providência é vistoria no imóvel, né, gente? Isso aí é o básico do básico do básico, né? Uma boa análise do imóvel, seja ele novo ou construído, ou usado, enfim, pode revelar defeitos que não foram apresentados pelo vendedor e pelo corretor. Então é bom ir lá em loco mesmo, no local, e verificar tudo. Exatamente. Então, e verificar, assim, tem que ser cara de pau mesmo. Dá a descarga, abre as torneiras, observa o fluxo e a cor da água. Se a água sair escura ou com fluxo pequeno, isso pode indicar que a tubulação é antiga e logo, logo vai precisar de reparo, né? Presta atenção na pintura das paredes e do teto. Sinais de bolor, umidade, podem indicar vazamento. Olha também a fachada, as condições gerais do prédio, né? Fachada em mau estado pode necessitar de reforma e que costuma ser bem cara. E, mais uma vez, para ilustrar, aqui no Rio de Janeiro tem uma legislação que obriga os prédios a fazerem constante manutenção estrutural e de fachada. Muito por conta de traumas, enfim, né? Aconteceu... essa lei em específico foi por conta de uma tragédia que aconteceu no centro da cidade, que um prédio caiu por causa de uma obra feita sem assistência técnica correta. O prédio caiu, morreram várias pessoas, foi uma tragédia. Então, desde então, aqui no município, não pode ter... o prédio está caindo aos pedaços, vai levar um monte de multa alta da prefeitura até arrumar. E para fazer pintura de prédio, principalmente quanto maior for o prédio, quanto maior for o condomínio, mais caro fica. Então, presta atenção nisso. Assim, o prédio está todo ferrado, tá com a pintura horrível, né? Um aspecto ruim e tudo mais. Mas não tem importância porque o apartamento tá bonitinho. Nananina, não. Essa fachada vai ser problema seu também. Pensa nisso. Até porque, né, vai vir cota condominial, taxa extra para fazer isso. Então, isso aí vai para o seu bolso. Além disso tudo, tem que testar as luzes, a capacidade elétrica, né? Ver se tem trinca,
estufamento, desnível nos azulejos também é muito importante. Verificar também todo o madeirame das portas, portais, armários, piso, telhado, se for o caso, se tiver, em busca de cupins, que são uma praga que é horrível depois para você se livrar. Pois é, você pode ter seus móveis todos estragados por conta de cupim, né? Então, assim, não necessariamente o que a gente está falando aqui é uma coisa também importante. Isso tudo que a gente está falando não necessariamente, não é porque o imóvel eventualmente às vezes tem um vazamento ou até mesmo está com cupim, você não precisa comprar. Você às vezes pode comprar o imóvel, mas você tem que botar esse custo na conta, seja na hora de conseguir um desconto no imóvel, seja na hora de botar na ponta do lápis sobre quanto você vai gastar com esse imóvel. Entendeu? Então, essas dicas todas que a gente está dando é para você prestar atenção, para você conseguir mensurar o seu negócio. Tá? E também ter poder de negociação, poder de barganha, para poder realmente chegar para o vendedor e falar, pô, olha só, vou ter que reformar o apartamento inteiro e você quer o preço como se o apartamento tivesse recém-reformado. Não, vou descontar o preço da reforma. Isso é um objeto de barganha, dá para você negociar. Geralmente o vendedor está ciente das condições do imóvel, até mesmo o corretor. Eles não costumam enganar tanto assim, não. A não ser se você esteja comprando de outro estado, assim, pode haver algum tipo de má-fé. Mas é muito fácil você verificar isso. São dicas muito necessárias e muito básicas, que às vezes as pessoas esquecem, acabam se enfiando numa enrascada por bobeira. E também uma das dicas que a gente dá para o pessoal no caso de imóveis na planta, né, Mari? Exatamente. Então, assim, a dica primordial no caso de imóvel na planta é verificar a metragem final do imóvel, tá? Assim, quando você vai comprar, quando você vai fechar o negócio ali no corretor, ali na planta, muitas vezes até no próprio canteiro de obras, é importante você saber a metragem do que você está comprando, tá? Tenha essa informação com você. Porque depois que o imóvel for entregue, meça o imóvel, tira a medida mesmo do imóvel, tá? É normal existir alguma pequena diferença de metragem, tá? Isso não é legal, isso inclusive está no Código Civil, no artigo 500, tá? Que permite uma diferença de até 5% na metragem. Então, assim, uma pequena diferença, uma coisinha e tal, pode acontecer, tá? Mas é até 5%. Não pode ser, eu comprei um imóvel na planta de 130 metros quadrados e me entregaram um apartamento com 70. Não dá, né? Não dá. Exatamente. Outra dica que a gente dá para o pessoal também, com relação a essa questão de planejamento financeiro, é para checar o índice de correção monetária das parcelas mensais ou anuais, enfim, chaves, e de financiamento do saldo devedor. Isso é muito importante para você não se enforcar depois. Exatamente, aquele típico, dei um passo maior que a perna, não verifiquei direito as taxas e tudo mais. A gente não está falando de uma situação que infelizmente pode acontecer, de às vezes um revés, a pessoa perdeu o emprego. Não, a gente está falando a pessoa realmente assinou o contrato sem saber o que estava assinando e acabou assinando uma coisa que ela não tinha condições de pagar. Então, é importante prestar atenção nisso, certo? Outra coisa também, verificar nesse contrato, justamente por isso que a gente está falando que geralmente são contratos com financiamentos longos, 15 anos, 25 anos de financiamento, verificar a possibilidade de transferência do contrato e a existência e valor a ser pago para o vendedor em caso de cessão de direito para outro comprador, ou seja, você, por algum motivo, ou até mesmo nem sempre por um revés, simplesmente você recebeu uma proposta para morar em outro lugar, enfim. E aí você quer passar aquele imóvel e passar o financiamento. Verifica no contrato se existe essa possibilidade. Costuma ter, em construtoras grandes, eles costumam pensar nisso. Mas dá uma olhada. É interessante. E por fim, a dica que também é muito importante é para evitar qualquer tipo de problema na aquisição de algum imóvel e ter mais segurança, né? Conseguir botar a cabeça ali no travesseiro e falar, realmente fiz um bom negócio, estou seguro, estou tranquilo, estou de boa, agora é só terminar de pagar e correr para o abraço. Então, assim, para ter segurança nesse investimento, um investimento de muito alto, às vezes é milionário, são centenas de milhares de reais muitas vezes, um imóvel, até o mais básico hoje em dia, não custa barato. Sim. Então, cuide do seu patrimônio. Essa é uma dica de ouro que a gente dá para vocês. Então, assim,
Antes de fazer um negócio, não fica achando que você sabe as coisas procurando no Google. Procura um profissional advogado especialista em direito imobiliário, que você possua confiança, que você saiba que ele tem autoridade no assunto, que ele consegue resolver os seus problemas, que ele consegue te orientar da forma correta, para te auxiliar nesses cuidados na compra do imóvel. É um passo muito importante na vida das pessoas, conseguir um imóvel e tal. Então você vai deixar isso ir pro ralo, porque você economizou uns trocadinhos ali, porque perto do preço de um imóvel, uma consultoria dessa não é tão cara, se você parar para pensar percentualmente. Então, assim, é sempre bom se assegurar, é sempre melhor prevenir, né, do que remediar depois. Depois que a confusão já deu, às vezes não tem nem saída mais. Às vezes perdeu. Com certeza. É o que a gente fala, que infelizmente o brasileiro não tem cultura de prevenção e acaba se estrepando, né? Gente, é a receita da vovó. É melhor prevenir do que remediar. Às vezes fala, não, mas poxa, eu vou gastar com advogado, eu já tô gastando com um monte de coisa. Assim, você tá comprando um imóvel, né? Não tá na hora de fazer economia justamente com a segurança do negócio. Sim. Não faça isso. Até porque, se, por exemplo, o cara tá comprando um imóvel na planta, vai ter uma equipe jurídica para fazer a incorporação, vai ter uma equipe jurídica para fazer o seu contrato. Então, eles, do outro lado, vão ter essa assessoria. Pode ter certeza absoluta. Se você não tiver, você é bobo, você vai assinar qualquer coisa que tiver na frente. E os contratos, por ter esse valor tão vultuoso, eles são, sim, negociados. E a negociação, às vezes, demora semanas para acontecer. Vem aqui, volta ali, vem aqui, volta ali, vem aqui, volta ali. Entendeu? Então, assim, a gente já pegou casos em que a gente teve que fazer uma negociação contratual em que o vendedor simplesmente não tinha assessoria jurídica e as modificações que ele impunha no contrato não faziam o menor sentido. Eram tecnicamente erradas, e o pior que... Exatamente, tecnicamente erradas. Você achava no direito de impor coisas que não faziam nem sentido. E mesmo você explicando, às vezes o cara é tão assim, intransigente que a negociação não flui. Então, assim, é sempre melhor deixar isso a cargo, pelo menos a orientação jurídica do contrato, a assessoria jurídica imobiliária, na mão de um profissional que sabe o que está fazendo. Você é empresário, você é youtuber, você enfim, diretor de empresa, você não sabe fazer isso. Por mais que você já tenha vendido 30 imóveis, ou comprado 30 imóveis, e nunca deu problema, o 31º pode dar. Vai botar o risco. E é o que a gente está falando aqui. Olha, a gente está há quase 40 minutos falando um monte de aspecto que tem que ser analisado e a gente nem falou de tudo. Tem mais coisa ainda que pode dar problema, tem mais documento ainda que pode ser pedido dependendo da situação do caso. Tem mais gente que tem que ser investigada, literalmente, dependendo do que for. Né? Aqui, isso que a gente falou foi o básico. O procedimento nosso aqui do escritório, o nosso checklist, tem muito mais coisa do que isso. Exatamente. É uma auditoria. Então, assim, não tenta fazer sozinho, que é muita coisa para analisar. Sim, a gente tenta exaurir ao máximo, assim, para deixar o negócio 100% seguro. E, assim, aí vocês podem pensar, não, mas só quem é rico que tem esse tipo de assessoria. Não necessariamente, a gente já fez assessoria pra gente que estava financiando imóvel popular, MRV, esse tipo de coisa, porque sim, dá problema, e dá problema o tempo todo, gente. Então é bom dar uma olhada, é bom se assegurar, porque por mais que você seja uma pessoa um pouquinho mais humilde, a gente sabe a dificuldade que é para juntar um dinheiro, para você negociar um financiamento, de repente junto com a Caixa, com outros bancos, e chega na hora H dá um problema. Sabe, às vezes de uma vida inteira, às vezes é um patrimônio familiar que foi vendido para juntar dinheiro e gerações por mais gerações. Você vai correr o risco de achar que é bonitão, chegar lá se assinando qualquer coisa? Cuidado, gente. Mesmo dentro do direito, e aqui fazendo a meia-culpa da nossa profissão, os advogados não têm entendimento sobre imobiliário, porque é um ramo muito específico. Então, o advogado jornalista não consegue te orientar. Esse cara que entra com processo para você por causa da net, se você deixar isso na mão dele, ele não vai saber resolver. Então, tem que ser um advogado com autoridade no assunto, com especialização no assunto. E até o que a gente sempre brinca, né? É a analogia com o médico. Você não vai pedir para um cardiologista operar o seu joelho. Por mais competente que ele seja como cardiologista, por mais estudado que ele seja, ele tem outra especialidade. Não é a especialidade dele.
Entende? Então, é a mesma coisa com o advogado. Não existe isso. Você, o advogado que faz tudo. Não, não faz tudo. Não faz tudo. O outro não faz tudo errado. Né? Em alguma coisa ele vai falhar. Sim. Bom, então a gente espera que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Hoje a gente deu um monte de informação bem útil, bem bacana. Se você gostou desse podcast, tá? Curta, compartilha, espalha a nossa palavra. Se você sabe de alguém que está negociando imóvel, alguma coisa do tipo, manda para essa pessoa, vai ser bem instrutivo. Toda semana a gente está fazendo conteúdo novo por aqui. A inscrição de cada um de vocês é um incentivo para a gente. Eu convido vocês a acompanhar o nosso conteúdo. A gente tem produzido bastante coisa sobre diversos enfoques, tá? Coisas do dia a dia, coisas que vão ser bem úteis. Por hora é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Beleza? Tchau, tchau, Gustavo. Tchau, tchau, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo, novamente, se isso te ajudou de alguma maneira, nos ajude também, curte, compartilha, manda pro pessoal do grupo da família e a gente cresce junto, todo mundo se ajudando. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço.